Hoje a gente vai falar sobre o trabalho de uma força. Por que de vez em quando usa cosseno, tem hora que não usa, tem hora que o trabalho é zero, tem hora que é positivo ou negativo. A gente vai usar aqui um esquemático para mostrar algumas situações e tentar dar uma clareada nisso daí. Se isso te interessa, fica ligado. Vamos lá. Bom, partindo lá do zero, né? Do começo. Você deve estar lembrando aí que o trabalho de uma força é representado pela fórmula aí genérica força vezes distância. Então, você olha a distância percorrida por um determinado móvel, ele está sujeito a uma força F, e quem é o trabalho dessa força? Força vezes distância. Beleza. Só que, nem sempre, dependendo da posição dessa força, toda ela vai realizar trabalho. Vamos pegar aqui, ó, dar uma olhadinha nesse segundo quadradinho, que seria o mais geral aí, mais genérico, e observar que a gente tem essa força inclinada. Para essa nossa revisão aqui, vamos considerar que todos os bloquinhos aí pretos estão se deslocando para a direita e percorrendo essa distância Dzinho. Show de bola? Vamos olhar o segundo aqui então. Repara que essa força está inclinada. Ela forma com a horizontal, que é a direção ali da distância D, que eu citei anteriormente. Ela forma então com essa direção aí horizontal um ângulo θ. Beleza. E você vai ter que lembrar que a força realiza trabalho quando ela está na mesma direção, e eu falei direção, não é sentido, na mesma direção da distância percorrida. Embolou? Olha aqui no desenho. Só um pedacinho dessa força, a componente dela, ó, que rebate aqui na horizontal, seria um Fx, né, que vai realizar trabalho nesse movimento aí que eu apresentei para vocês. E quem é essa força Fx? Outra revisão lá, né, saber decompor essa força, você vai ver que Fx é igual a F cosseno θ, colado aqui em θ, ó, é o F cosseno θ, vezes quem? Então, força, entre parênteses aqui, F cosseno θ, vezes a distância. Tá aí, esse aqui é o nascimento aí, ó, do FD cosseno θ. Show? Primeira coisa aí que eu acho que é, quer dizer, não é mais primeira, né? Uma das primeiras coisas a considerar. Então, você já viu que FD cosseno θ é o trabalho realizado aqui por essa força representada por esse vetor verdinho. Beleza. Por outro lado, já deve ter pescado, a luzinha já acendeu aí, lembrou lá da aula do colégio, que a componente que está na vertical aqui, ó, em relação à horizontal, que é onde ocorre o deslocamento D, essa componente não realiza trabalho. Vamos mostrar por quê usando FD cosseno θ? Sim, vamos. Repara que você partiu então de um ângulo θ igual a zero e foi andando, até que você percorreu então uma distância de 90 graus. Esse 90 graus tem um cosseno igual a zero. Cosseno de 90 é zero. Essa revisão é um outro vídeo, tá? Vai estar aí no canal, ou no Instagram, não sei, vou decidir ainda. Cosseno de 90 igual a zero. Quando você joga um zero aqui no FD cosseno θ, o D pode ter o valor que for, a força pode ser uma força muito forte, pode ser qualquer valor ali em F, mas está tudo isso aí multiplicado por zero. Portanto, esse trabalho aqui, ó, vai ser nulo. Então, componentes ou forças que estão perpendiculares aonde ocorre o deslocamento, elas não realizam trabalho, tá certo? Para essa situação aqui que eu representei, tá, gente? Cuidado na hora de generalizar as coisas. Deslocamento para a direita na horizontal e uma força ou componente perpendicular a esse deslocamento, ela não realiza trabalho. Show de bola? Por outro lado, o outro caso extremo é o primeiro quadradinho aqui, ó, em que a força toda ela, né, está na mesma direção, e nesse caso ainda mesmo sentido, do deslocamento
em uma distância d. Nesse caso, quem é o... Aqui, ó. Qual que é o ângulo da força em relação ao deslocamento? Esse ângulo é θ igual a 0. E cosseno de 0, qual o valor dele? Mais 1. Por isso que a gente nem representa, às vezes, esse cosseno de θ. Já parte direto falando que é F vezes D. Mas agora você entendeu por quê? Porque tem 1 vezes 1 aqui na frente. A situação aqui, simétrica a esse primeiro quadradinho, é esse último aqui que eu coloquei lá embaixo, ó, que é quando o deslocamento está para lá, para a direita aqui, se é que chega aí direita também, né? Sei que está para lá. E a gente tem a força puxando para o outro lado. Quem que adora fazer esse tipo de coisa aí? Força de atrito, se você falou, é isso aí. A FAT está indo para lá e tem uma força, ó, puxando ali para trás, né? Qual é o ângulo, ó, se o meu deslocamento está para lá, qual é o ângulo dessa força que está puxando para lá? Olha aqui. Ah, virou, chegou aqui do outro lado. O que é esse ângulo que faz isso aqui, ó? 180 graus, ou π radianos, né? Qual que é o cosseno de 180? Menos 1. Quando você joga menos 1 aqui, então você vai ter um menos força vezes distância. Esse menos aqui está representando esse trabalho negativo, é um trabalho resistente, né? Não sei se acho que eu não falei antes que o trabalho quando é positivo é trabalho motor, quando ele está negativo é um trabalho resistente. Está justamente mostrando, né, que é um trabalho atrapalhando esse movimento, mais ou menos por aí. Então, a ideia geral está passada, FD cosseno θ. Você viu aqui, para não ser só decorado, por que é cosseno, não é seno, né? Não devia nem ter falado sobre seno. Por que é FD cosseno θ, por que às vezes não aparece ele e entendeu aí por que em alguns momentos, algumas componentes ou forças, a gente fala que elas não realizam trabalho. Beleza? Feita aí a revisão, viu por quê? Que às vezes a gente representa com cosseno, melhor usar essa fórmula genérica que é a FD cosseno θ, e entendeu por que forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, é o θ ali, o cosseno do θ que zera esse trabalho, viu por que às vezes é negativo, às vezes é positivo, e entendeu por que nas forças ali inclinadas uma componente realiza trabalho e outra não. Acho que isso aí vai ser muito útil para os seus exercícios de prova, concursos militares, vestibulares e também para a escola, tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, divulga, se inscreve aqui no YouTube, lá no Instagram e vice-versa, não sei onde que isso vai estar, e divulga para o pessoal. Grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.